Oi, gente! Vamos lá para mais uma aula? Olha só, hoje a nossa aula vai ser sobre a água, tá? Vamos dar continuidade aos recursos naturais. Mas antes, vamos fazer uma rápida revisão. Vamos relembrar do que já estudamos. Página 32, nós iniciamos sobre os recursos naturais. Nós vimos que os recursos naturais, está na 33, nós vimos que os recursos naturais são elementos do ambiente natural, fornecidos pela natureza, e que são fundamentais para a existência da vida. A luz do sol, a água, o ar, né? E aí a gente viu que alguns recursos naturais são denominados de renováveis, porque são encontrados em grande quantidade na natureza. E aí no finalzinho da página 33 vai dizer como a luz do sol, a água, a madeira, o ar, né? E alguns outros elementos são classificados como não renováveis, porque eles levam milhares, milhões de anos para se formar na natureza, como no caso o solo, os minerais, o petróleo, tá certo? E aí a gente viu o solo, foi o primeiro recurso natural que nós vimos semana passada. Nós vimos que o solo é formado por diversos pedaços de rochas, né? Rochas dos mais diversos tamanhos e pedaços. Seres vivos, resto de seres vivos, pessoas, animais e plantas. Nós vimos também que o solo é composto, né? Formado por ar e por água, tá? Página 36, nós vimos a composição e tipos de solo. Nós vimos o solo arenoso, argiloso e umífero. Lembram disso? Bom, seguindo, nós vimos na página 40 sobre o uso do solo. E aí a gente viu duas atividades que utilizam o solo, como a agricultura e a extração mineral, né? Vimos algumas técnicas para a agricultura, vimos falando sobre os metais, né? Retirado do solo. E por último, na página 41 e 42, vimos sobre os fatores que modificam o solo, fatores ambientais e fatores como os seres vivos, alguns animais, os seres humanos também, que modificam o solo. E aí a gente viu que o principal fator ambiental que modifica o solo, né, como a chuva, o vento, que aí acaba gerando a erosão do solo, que é um dos fatores ambientais que mais modificam o solo. A erosão, que é quando o solo é levado de um lugar para o outro. Lembram disso? Muito bem. E aí nós vimos que na página 42, encerrando, que o ser humano, para atender às suas necessidades, ele acaba modificando também o solo. E às vezes isso é negativo, né? Acaba destruindo a natureza de uma forma desnecessária. Bom, vamos lá. Para a aula de hoje, vamos para a página 45. Colocaram aí? 45? Então vamos seguir. A água. Vamos ver que a água é um outro recurso natural que nós temos. E aí, na página 45, o livro nos traz que a água está presente em quase toda parte do nosso planeta. Como assim? Encontramos água na hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta, rios, mares, lagos. Encontramos água na atmosfera, a camada de ar que envolve nosso planeta também tem água, em forma de vapor. Nós vimos também, no livro ele traz que encontramos água no solo, na superfície, no subsolo, né, na camada mais externa, e no corpo dos seres vivos. E aí eu coloquei para vocês o gráfico que está aqui no livro, que é esse aí, verde com 3 quadradinhos azul, que o livro nos traz que se a gente fosse pegar toda a água do nosso planeta e dividir em 100 partes, apenas 3 quadradinhos seriam água doce. O restante seria água salgada, que é uma água que não é potável, ou seja, não é própria para o nosso consumo. E aí eu coloquei esse gráfico para a gente entender melhor o que está dizendo aí esse gráfico do lado. Olha só, esse gráfico do lado, ele mostra que se a gente, que 100% da nossa água, dos 100% da nossa água, apenas 30% ela é água doce. Os outros 70% é água salgada, não é isso? E aí eu coloquei esse gráfico aí para a gente entender melhor. Olha só, alguns gráficos trazem essa porcentagem, esse percentual um pouco diferente,
mas que é basicamente a mesma quantidade. Alguns gráficos vai mostrar que é 90% água salgada e 90% e o restante, os outros 10% é água doce. Alguns, como esse aí, mostra que é 97%. Esse daí mostra que é 97,5%, né? De água salgada. E 2,5%, que é 2,5%, vai ser de água doce. Olha só. E aí, desses 2,5% que a gente tem de água doce, nem todas a gente está podendo utilizar. A gente pode utilizar. Porque, por exemplo, olha esse gráfico que está aí mais em cima. Ele vai justamente falar sobre essa água doce. A maior parte, esse azul claro aí, dessa água doce, estão nas calotas polares, ou seja, estão congeladas, tá? A parte verdezinha aí, ele está mostrando que são águas subterrâneas, ou seja, a água do subsolo. Para consumir, precisa extrair, né? E esse azul um pouco mais escuro são as águas dos rios e dos lagos, que é justamente 0,3% apenas. E o restante, esse 0,9%, esse azul mais escuro, ainda no gráfico de cima, está mostrando que é água que é encontrada em outros lugares, como os corpos dos animais, a atmosfera, tá? É só para entender um pouquinho melhor essa divisão da água doce e água salgada. Leiam aí o livro direitinho, não deixem de fazer a leitura não. Eu coloquei só um resumo para vocês entenderem melhor, para a gente não ficar aqui no vídeo lendo o livro. Mas façam a leitura, tá bom? Vamos seguir. Olha só, próxima página, a página 46, vai falar sobre os estados físicos da água e também sobre a mudança de um estado para o outro. Vocês já estudaram que a água é encontrada em 3 estados: sólido, líquido e o gasoso. O livro não traz exatamente essa ordem, traz o líquido, o sólido e o gasoso. Só mudou a ordem, tá? A água no seu estado sólido, que é o que está mostrando aí, é água congelada, né? Como a água que a gente coloca no congelador para fazer os cubinhos de gelo. A água também que quando acontece em alguns estados chuva de granizo, né? A água no seu estado sólido. A água no seu estado líquido é a água que encontramos em maior parte na natureza. A maior parte da água do nosso planeta está no seu estado líquido, que é, por exemplo, essa água que sai da nossa torneira. E a água no seu estado gasoso é a água no seu estado de vapor, que a gente encontra na atmosfera, tá? Então, sólido, líquido e gasoso são os 3 estados físicos da água. Seguindo, vamos para a mudança de um estado para o outro. E aí eu quero lembrar uma coisa a vocês. Lembra que a gente estudou em arte sobre cores quentes e cores frias? Bom, a cor azul é quente ou é fria? Quem lembra? Muito bem, é uma cor fria, nos dá aquela sensação de frio, né? O azul. Já a cor vermelha, ela é uma cor quente, lembra? Calor, vermelho, laranja, certo? Lembram disso? Ótimo. O que eu quero que vocês vejam com isso é o seguinte. Aí tá mostrando as setinhas nas cores vermelhas e as setinhas nas cores azul. As setinhas que estão nas cores azul é porque houve um resfriamento, a temperatura ela esfriou quando mudou de um estado para o outro. Já as setinhas nas cores vermelhas é que houve um aquecimento, ou seja, ela aqueceu, a água foi aquecida de uma certa forma, não necessariamente no fogo, mas aí houve um aquecimento da temperatura e aí a água passou de um estado para o outro. Como assim? Vamos ver. A água, quando estava no seu estado sólido, lembra os cubinhos de gelo sólido, e ela passou para o estado líquido, ou seja, derreteu. A temperatura aumentou, a água derreteu, passou do estado sólido para o líquido, temos a fusão. Olha aí na setinha o nome, fusão. Então, a fusão seria quando a água passa do sólido para o líquido. Muito bem. A água estava no seu estado líquido, passou para o estado gasoso, ou seja, para a forma de vapor. Aí a gente diz que aconteceu uma vaporização, como por exemplo, a água que é colocada no fogo, na panela, coloca no fogo. Ela começa a evaporar, né? Passar para o estado gasoso. Então aconteceu a vaporização. Água do estado líquido para o estado gasoso, tá? E aí vamos para as setinhas de cima.
A água estava no seu estado gasoso, passou para o estado líquido. Não sei se vocês já viram quando a mãe pega uma panela com água quente e tampa, ou quando está cozinhando mesmo, que tampa. E aí, quando você destampa, né, tira a tampa da panela, a tampa está cheia de gotículas de água. É justamente a água que não conseguiu sair, encostou na tampa que está mais fria, que é a parte de baixo do fogo, e aí a água passou do estado de vapor, o estado gasoso, para o estado líquido. Tornou para o estado líquido, porque esfriou. Então a gente diz que houve a condensação, quando está no estado gasoso e passa para o líquido. Condensação, tá, gente? E quando a água está no estado líquido e vai para o estado sólido, ou seja, ela estava líquida, e eu coloquei ela no congelador, ela passa por uma transformação, né? A temperatura diminui, vai esfriando, esfriando, congelou. E aí a gente diz que houve a solidificação, porque a água passou do líquido para o sólido, tá? E quando a água passa direto do estado para o outro, ou seja, do gasoso diretamente para o sólido, ou do sólido diretamente para o gasoso, a gente diz que houve uma sublimação, tá bom? Certinho aí? Deu para entender? Leia o conteúdo direitinho, tá bem simples, tá? Vamos seguir. A próxima página, página 47, fala sobre os usos da água, né? E aí diz que a gente utilizamos água para muitas necessidades nosso corpo e de muitas atividades que a gente realiza durante o dia. Por exemplo, para a limpeza da casa, da louça, da roupa, para a preparação dos alimentos, para a higiene do nosso corpo. Aí no livro traz também para a fabricação de alimentos, de remédios, de bebidas, que é também na produção industrial é utilizada a água também. Para a produção de energia nas usinas hidrelétricas, que é o que está mostrando aí nessa imagem à direita, uma usina hidrelétrica que usa a força da água para transformar em energia elétrica. Então também usamos a água. Para a irrigação de plantas, por exemplo, né? Que a gente viu semana passada a técnica da irrigação, que é molhar aquele solo mais seco. Então, irrigação. A gente também utiliza a água. E aí na imagem do lado esquerdo está mostrando o sal sendo extraído da água do mar, que é uma necessidade que a gente também tem de utilizar o sal, né? Então, esses são alguns exemplos da utilização da água no nosso dia a dia, tá bom? Vamos seguir. A água que bebemos, página 48. A água que bebemos. Nós vimos que a água adequada para ser consumida é a água potável, como eu tinha falado antes. Lembra? É a água própria para o consumo, água potável. E aí essa água potável, própria para o consumo, ela vai ter 3 características básicas, principais, que é incolor, inodora e insípida. Incolor quer dizer que ela deve ser sem cor, transparente. Inodora quer dizer que ela não deve ter cheiro. E insípida, que ela não deve ter gosto. Então, sem cor, sem cheiro e sem gosto. Incolor, sem cor. Inodora, sem cheiro, né? E insípida, ou seja, sem gosto. São 3 características que a água potável deve ter para a gente poder consumi-la, tá certo? Com toda a segurança. Vamos seguir. Seguindo aí, ele traz que a água faz parte de todos os seres vivos. Olha só, traz aí. A água faz parte de todos os seres vivos. E a falta de água pode levar os seres vivos à morte. É o que está aí no livro de vocês, no finalzinho da página 48. Diz que a água é utilizada em diversas funções vitais do nosso corpo, no transporte, no caso aqui, dos nutrientes, ou seja, desde o momento da digestão até o processo de levar o nutriente para toda parte do nosso corpo, né? A água, ela faz esse processo de levar os nutrientes dos alimentos para todo o nosso corpo. Então, sem a água, os seres humanos não sobrevivem. Pode sobreviver por um determinado período de tempo, mas não a vida toda, tá bom? E aí, grande parte, ele traz no livro que grande parte do corpo dos seres vivos
é composto de água. Só que de acordo com cada ser vivo, tá? E no finalzinho aí diz assim, a quantidade de água corporal varia de acordo com o ser vivo. Cada ser vivo, uma espécie de ser vivo, tem uma quantidade determinada de água. O ser humano, por exemplo, um adulto, cerca de 70% do seu corpo é composto de água. O bebê, né, 80% do seu corpo, a maior parte do seu corpo é composta de água. Uma água viva, por exemplo, é quase que água completamente. 98% de uma água viva é água. O tomate, 94% de um tomate é água. A galinha, 70% do corpo da galinha é água. Então, os seres vivos é composto por água, né? A gente encontra água também no corpo dos seres vivos. E aí, gostaram da aula de hoje? Foi legal? Aprendeu direitinho? Deu para aprender? Muito bem. Qualquer dúvida, pergunta que a gente responde. E aí, vamos para as atividades. Página 49 e 48. Tá bem simples, gente. A atividade bem simples mesmo. Ó, a página 49, o primeiro quesito pede: descreva como a água foi utilizada em cada situação a seguir. Em 3 situações, A, B e C. E você vai dizer como a água foi utilizada em cada situação, tá? Observe a imagem direitinho que você vai conseguir entender. E ainda tem a legenda embaixo das imagens. Segundo, em que estados físicos a água pode ser encontrada na natureza? Lembra os 3 estados? Nananana. Muito bem. E aí, você vai dar um exemplo para cada um. Lembra que eu falei os estados e dei um exemplo? Você vai falar o estado e dar um exemplo. Não precisa necessariamente ser o que tem no livro ou o que a gente falou. Precisa estar certo, tá? Terceiro quesito. Aí, o terceiro é bem interessante. Tem que prestar bastante atenção para poder fazer e responder também. Porque às vezes até a gente sabe, só não sabe como responder, né? Vê só o terceiro. Com base na imagem abaixo, que lata de suco deve estar mais gelada? Explique. Ele mostra 2 latinhas, uma tá suada, né? Tá com aquela água descongelando. E ele diz: qual das 2 latas aí, qual delas deve estar mais geladas? Você vai explicar por que você acha que é da direita ou da... Coloca assim, a lata da direita, a lata da esquerda. E vai dizer por quê, tá? Página 50, quarto quesito, você vai marcar um X no quadrado aí. Ele pede o seguinte: a água descrita a seguir é potável. Qual dessas 3 definições mostra que a água é potável? Marca o X. Quinto quesito, você vai colocar o nome da mudança. Lembra que a gente viu sobre solidificação, condensação, fusão e vaporização? Você vai ler aí e dizer qual dessas 4 mudanças está acontecendo em cada situação. Sexto quesito, vai completar as lacunas, né, os espaços aí, com algumas palavras que a gente estudou hoje. E o sétimo e último quesito, F ou V. V para as alternativas verdadeiras e F para as afirmações falsas. Certo, gente? Simples, simples, simples. Daqui a pouco voltamos para fazer a correção dessas atividades, tá certo? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um vídeo fazendo a correção das atividades. E aí vocês conferem quem acertou e quem errou, corrige, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais.